Você já percebeu que há momentos em que a oração não sai como discurso bonito, mas como um suspiro da alma? Talvez você conheça bem esse tipo de oração, aquela que nasce do fundo do peito, quando você se sente espiritualmente estagnado, como se a chama que já ardeu tão forte agora estivesse apenas bruxuleando. E é justamente nesses instantes, quando o coração se dobra antes mesmo dos joelhos, que Deus começa a preparar um avivamento. Querida irmã, querido irmão, depois de décadas caminhando com Deus, talvez você carregue um cansaço que ninguém imagina. Você ora pelos filhos, ora pelos netos, ora por situações na família que parecem não mudar nunca. E embora continue fiel, algo dentro de você se pergunta em silêncio: será que ainda é possível viver um avivamento dentro da minha própria casa? Muitos passam por essa sensação de estagnação espiritual. Oração que antes fluía agora parece pesada. A presença que antes era tão viva parece distante, e o medo aparece. Será que avivamento é só para os mais jovens? Será que Deus ainda se move como antes? Mas o seu coração sabe, porque já experimentou, que há algo mais profundo, algo que nenhum cansaço pode apagar completamente. É aí que a palavra nos chama de volta ao essencial. Em Dendo Crônicas 7,14, Deus mesmo declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Perceba, não é uma oração performática, não é uma oração para impressionar ninguém, é uma oração humilde, quebrantada, verdadeira. Billy Graham sempre dizia que a fé mais poderosa é aquela simples, rendida, sem máscaras. E C.S. Lewis lembrava que a oração sincera começa quando deixamos de tentar enganar a Deus e paramos até de nos enganar a nós mesmos. Quando você ora assim, sem pretensão, sem teatro, sem pressa, Deus não apenas ouve, Ele responde, Ele move, Ele reacende, Ele sara. Esse é o tipo de oração que abre espaço para o avivamento começar dentro de você e depois se espalhar pela sua família. No vídeo de hoje, você vai entender como esse tipo de oração humilde rompe bloqueios emocionais, espirituais e até familiares, e como ela pode reacender a chama da presença de Deus no seu lar, mesmo depois de anos de silêncio aparente. Fique até o final, porque vamos revelar o elemento da oração que muitos ignoram e que pode ser o ponto de virada para que Deus envie avivamento à sua vida de forma profunda, duradoura e surpreendente. Antes de seguir, eu quero pedir algo muito simples. Se você está aqui e sabe que precisa dessa jornada, inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é apenas um gesto técnico, é uma forma de permanecer conectado a palavras que vão nutrir sua fé diariamente. Essa caminhada não é para ser feita sozinho. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem seu espírito, clique em inscrever-se enquanto seu coração ainda está sensível ao que Deus está começando a fazer. O erro invisível. Oramos pedindo o movimento de Deus, mas sem permitir que Ele mova algo dentro de nós. Há uma verdade silenciosa que poucos admitem, mas que molda profundamente a vida espiritual de quem caminha há muitos anos com Deus. Muitas vezes pedimos, clamamos, insistimos para que o céu se mova, mas não percebemos que o movimento mais profundo que Deus deseja realizar é dentro de nós. É sutil, é quase imperceptível. É um deslocamento interior que antecede qualquer manifestação externa. E é justamente esse movimento, muitas vezes ignorado, que define a atmosfera espiritual da vida, da casa e da família. Quando abrimos o Salmo 139, 23, 24, encontramos uma oração que não se contenta com a superfície. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
Essa oração revela mais do que palavras, revela disposição. Ela desnuda o coração, ela abandona defesas. Ela pede que Deus revele o que os olhos não veem, o que a mente evita, o que o coração tenta administrar sozinho há anos. E é nesse ponto que muitos bloqueios espirituais se formam. Não por falta de oração, mas por falta de entrega do território interior onde a oração deveria operar. Você já percebeu como, às vezes, oramos fervorosamente por mudança, mas mantemos ao mesmo tempo pequenos hábitos emocionais que sabotam essa mesma mudança? Uma pessoa pode orar com sinceridade para que Deus cuide da família, mas vive controlando cada detalhe, cada decisão, cada possível consequência, como se o controle fosse uma forma de proteção indispensável. Mas o controle é, muitas vezes, a fortaleza mais rígida contra a ação divina. Porque onde há controle excessivo, não há espaço para rendição. Onde há medo disfarçado de prudência, não há confiança plena. A neurociência emocional explica que o cérebro humano tende a criar zonas de previsibilidade para aliviar a ansiedade. Assim, mesmo quando o espírito deseja entrega, a mente constrói mecanismos de autodefesa que impedem esse ato. É por isso que a oração pode se tornar intensa, aflita, sincera, mas ainda assim circular ao redor do mesmo ponto, sem romper. O corpo fala, a mente reage, o coração tenta confiar, mas uma parte interior se recusa a abrir mão do último fragmento de controle. E sem perceber, você ora por transformação enquanto segura firme o que precisa ser solto para que a transformação aconteça. Billy Graham costumava alertar que avivamento não começa do lado de fora, começa no coração. E isso exige honestidade. A emoção espiritual, por mais forte que seja, não é prova suficiente de submissão real. Muitas pessoas se comovem profundamente em momentos de oração, mas não entregam a Deus o que realmente as aprisiona. E essa diferença entre sentir e se submeter cria um abismo silencioso entre a fé professada e a fé vivida. Há quem chore, mas não entregue. Há quem clame, mas não abra espaço. Há quem peça avivamento, mas mantenha trancas internas onde Deus deseja tocar. E é nesse território escondido que mora o erro invisível. Oramos pelo que desejamos ver, mas resistimos àquilo que Deus deseja transformar. Há um elemento decisivo aqui, e ele se revela quando C.S. Lewis afirma que Deus não pode encher mãos que permanecem fechadas. Essas palavras descrevem perfeitamente a condição de muitos cristãos experientes que já conhecem a Bíblia, já sentiram a presença de Deus, já viram milagres, mas sem perceber, passaram a se aproximar de Deus, segurando medos, expectativas rígidas, frustrações acumuladas, certezas antigas que não foram revisitadas. É como tentar receber algo novo enquanto os dedos permanecem cerrados sobre o antigo. É como pedir que o vento entre numa casa cujas janelas estão trancadas. É como esperar que a chuva penetre um solo endurecido, e essa tensão emocional se torna um bloqueio espiritual real, um ruído interno que neutraliza a profundidade da oração. Você ora, mas algo dentro de você permanece estático. Você busca, mas uma parte de você ainda teme ser tocada no ponto exato onde Deus deseja agir. E enquanto esse movimento interior não acontece, o avivamento que você tanto deseja fica parado à porta do coração, esperando espaço para pousar. Talvez você perceba, enquanto escuta estas palavras, que existe uma área específica da sua vida que você tem evitado entregar completamente a Deus. Pode ser uma mágoa antiga que você manteve guardada por tantos anos que ela se tornou parte da sua identidade. Pode ser um medo sobre o futuro dos seus filhos que você tenta administrar com todas as forças, como se depender de você fosse a única forma de protegê-los.
Pode ser um padrão emocional que se repete há décadas e que você já aceitou como inevitável. Mas nada disso precisa permanecer intacto. O Espírito Santo trabalha com suavidade, mas com profundidade. Ele não força portas, ele revela. E quando ele revela, ele convida. Há um convite sendo feito agora mesmo, um convite para reconhecer, nomear e liberar. Não de maneira dramática, mas sincera. Não com palavras longas, mas com disposição interna. Para começar essa abertura interior, existe um caminho simples, porém transformador. Primeiro, reconheça dentro de si a área que mais teme entregar. Não é necessário explicação longa, apenas um nome interno basta. Segundo, leia o Salmo 139 lentamente, permitindo que ele toque o que precisa ser tocado. Terceiro, faça uma oração breve, mas decisiva. Senhor, mostra-me o que preciso soltar. Esta frase, dita com honestidade, tem poder, porque ela não tenta controlar, ela abre espaço. Ela não tenta prever, ela se rende. Ela não tenta convencer Deus, ela permite que Deus convença você. E essa permissão, ainda que pareça pequena, rearranja atmosferas espirituais inteiras. Quando a oração começa a transformar o coração, tudo ao redor muda. Não de imediato, não de forma explosiva, mas de modo profundo e silencioso. A casa se torna mais leve, a mente se organiza. As emoções param de lutar umas contra as outras. A presença de Deus encontra terreno fértil. É como a terra que enfim absorve a chuva após anos de secura. É como o quarto escuro que recebe o primeiro feixe de luz depois de muito tempo. Essa mudança interior não depende de outros. Ela nasce em você. E é por isso que, muitas vezes, o ambiente espiritual da casa muda antes mesmo que alguma circunstância externa mude. Porque quando Deus move algo dentro de você, Ele muda o que você carrega, o que você transmite, o que você libera com sua presença. E sua família, mesmo sem falar nada, percebe. A atmosfera começa a se transformar, não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo profundo mudou dentro de você. Antes de avançarmos para o próximo capítulo, quero te pedir algo importante. Deixe nos comentários o nome de alguém da sua família por quem você deseja orar ao longo desta jornada. Não é exposição, não é fragilidade, é aliança. Quando você escreve, você torna visível o que Deus já está movendo no invisível. E essa união espiritual fortalece não apenas você, mas todos nós que caminhamos juntos nesta mensagem. A oração que sustenta fogo, coerência emocional antes de eloquência espiritual. Há momentos em que a boca fala palavras de fé, mas o corpo denuncia uma realidade totalmente diferente. Você já percebeu isso? Enquanto ora, a mente tenta se concentrar, mas o coração dispara como se estivesse em alerta. A voz articula promessas, mas o peito permanece apertado, tenso, inquieto. E naquela tentativa sincera de orar, surge um conflito silencioso. A intenção vai em uma direção, mas a emoção vai em outra. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós quando não sabemos orar como convém, e essa verdade revela algo precioso e esquecido por muitos cristãos maduros. A oração não depende apenas das palavras, ela depende principalmente da coerência entre aquilo que o coração sente e aquilo que a alma deseja entregar a Deus. Em outras palavras, não é a eloquência que sustenta o fogo espiritual, é a honestidade emocional, é a verdade interior, é o real estado da alma apresentado diante de Deus sem disfarces. A neurociência emocional descreve algo que a Bíblia já ensinava há séculos. Quando as emoções estão desalinhadas com nossas intenções, o corpo entra em estado de resistência interna. Mesmo enquanto oramos, a mente cria tensões, o peito se contrai. O corpo interpreta a oração não como entrega, mas como esforço. Isso reduz a persistência espiritual,
aumenta a ansiedade e esvazia a profundidade da comunhão. Muitas pessoas, sem sequer perceber, passaram a orar em modo automático porque o corpo não acredita mais no que a boca fala. Não por falta de fé, mas por acúmulo de frustração, medo, culpa ou exaustão emocional. É por isso que tantos cristãos, mesmo experientes, dizem não sentir mais a presença de Deus. Não é ausência divina, é incoerência interna, é desalinhamento entre emoção e espírito. E quando esse desalinhamento persiste, a oração deixa de sustentar fogo e passa apenas a repetir sons. Perceba como isso acontece nas pequenas sutilezas do cotidiano. Há momentos em que você começa a orar e logo sente aquele aperto característico da ansiedade, uma inquietação que não combina com o que está sendo dito. Quando isso acontece, não é fracasso espiritual, é o corpo pedindo alinhamento. Diminuir o ritmo, respirar fundo, reconhecer a inquietação diante de Deus não demonstra fraqueza. Demonstra verdade. A verdade sempre sustenta fogo. Da mesma forma, quando a oração é interrompida pela culpa paralisante, é como se uma sombra interior apagasse a chama que tentava acender. E Romanos 8:1 ressoa como um lembrete necessário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando essa verdade se torna fundamento emocional e não apenas informação bíblica, o coração volta a respirar, a alma volta a se aquietar e a oração volta a fluir. Billy Graham sempre reforçava que Deus não busca discursos impressionantes, nem um vocabulário sofisticado. Deus busca coerência. Ele busca o coração que se apresenta verdadeiro, mesmo quando está cansado, mesmo quando está confuso, mesmo quando não sabe o que dizer. A coerência emocional na oração restaura o caminho por onde o fogo do Espírito pode fluir. É uma coerência que se manifesta no simples ato de pausar, respirar, reconhecer o estado interior e seguir orando a partir da verdade, não da performance. O avivamento começa quando o coração diz a verdade diante de Deus. E essa verdade não afasta o espírito, ela o chama para perto. Há um modo muito simples de reconstruir a chama interior quando o corpo e o coração parecem desconectados da oração. Antes de tentar formular frases longas ou súplicas complexas, comece com silêncio. Um silêncio de 60 segundos que permite que o corpo desacelere, que a mente pare de correr atrás de soluções, que o coração desça ao nível da sinceridade. Depois desse silêncio, leia apenas um versículo, de forma lenta, permitindo que o texto entre na alma como uma respiração profunda. E então, diga apenas uma frase de súplica clara, aquela que realmente representa o que você está vivendo hoje. Não aquilo que você acha que deveria sentir, mas aquilo que de fato sente. Quando isso acontece, algo dentro se alinha. A emoção para de lutar contra a intenção. O corpo deixa de resistir. A oração deixa de ser esforço e volta a ser encontro. É assim que o fogo se sustenta. A verdade é que a transformação espiritual não depende de grandes movimentos externos, mas de pequenos realinhamentos internos. Uma senhora de 67 anos descobriu isso após anos tentando orar da mesma forma, sempre com listas extensas e palavras elaboradas. Tudo era sincero, mas tudo era pesado. Até que decidiu experimentar a oração simples, diária, breve e honesta. 1 minuto de entrega verdadeira. 1 minuto em que não tentava controlar Deus, nem controlar as próprias emoções. Apenas dizia a verdade diante do Senhor. Depois de algumas semanas, algo mudou. Ela não recebeu respostas imediatas, não viu milagres estrondosos, não teve revelações extraordinárias, mas percebeu paz. Uma paz inédita que parecia reorganizar o ambiente interno. Era como se a alma finalmente tivesse espaço para respirar. Essa paz foi o primeiro sinal de que a chama estava sendo reacendida.
não pelo tamanho das palavras, mas pela qualidade da verdade que havia nelas. A oração que sustenta fogo não é a mais longa, não é a mais bonita, não é a mais intensa, é a mais coerente. Quando a emoção e o espírito caminham na mesma direção, a presença de Deus se manifesta com mais clareza. A casa muda, o coração muda, a percepção muda, a esperança volta a pulsar, a força retorna. Não é mágica, é alinhamento. E esse alinhamento não acontece de uma vez. Ele é construído, reconstruído, cultivado, um passo por vez, uma verdade por vez, uma oração honesta por vez. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, quero pedir algo que fortalece esta caminhada espiritual. Se esta mensagem já encontrou um lugar dentro de você, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa mesma palavra. Esse gesto amplia a luz e muitas vezes Deus usa exatamente isso para alcançar quem está no limite do cansaço. Quando o céu espera o avivamento que Deus quer enviar, mas não encontra espaço emocional para pousar. Há momentos na vida espiritual em que a pessoa ora, clama, intercede, jejua, suplica, e mesmo assim sente que algo permanece estacionado no ambiente espiritual da casa. Não é ausência de fé, não é falta de oração, não é negligência, é outra coisa. É como se o céu estivesse pronto para derramar algo, mas encontrasse o coração ainda tenso, inquieto, acelerado. Lucas 24:49 revela uma chave profunda: permaneçam, até que do alto sejam revestidos. Permanecer é mais do que esperar no tempo. Permanecer é estabilizar o coração. Permanecer é criar espaço emocional para o que Deus deseja derramar. Permanecer é aquietar o interior para que o movimento do Espírito encontre lugar para pousar. O céu não se apressa. O céu não se precipita. O céu não força a entrada. Ele pousa onde há descanso interior. Ele repousa onde há rendição silenciosa. Ele se manifesta onde a alma se acalma o suficiente para reconhecer o toque sutil de Deus. Muitos grupos de intercessão, segundo relatos profundos e sensíveis, descobriram que o maior obstáculo à ação do Espírito não era a falta de oração, mas a pressa interna. Uma pressa que não se expressava nas palavras, mas no ritmo da alma. Uma urgência nervosa que tentava antecipar movimentos, prever resultados, pressionar mudanças. Essa pressa, ainda que involuntária, cria instabilidade emocional. E onde há instabilidade, o avivamento encontra dificuldade para repousar. É como tentar pousar um pássaro sobre um galho que balança demais. Ele se aproxima, examina, paira sobre o espaço, mas não pousa. O coração humano, quando agitado, se torna esse galho em movimento constante. Deus não deixa de amar, não deixa de ouvir, não deixa de agir, mas o derramamento profundo, aquele que transforma atmosferas, exige um lugar interno que pare para receber. Há um cuidado necessário quando percebemos que orações se tornaram rápidas demais, tensas demais, ansiosas demais. Muitas vezes, a pessoa acha que está sendo fervorosa, quando na verdade está apenas respondendo à própria ansiedade. A velocidade emocional interfere no ritmo espiritual. Enquanto a boca tenta se aproximar de Deus, a mente dispara pensamentos paralelos e o corpo sinaliza pressa. E quando a pressa se torna um hábito, a oração perde profundidade. Nesses momentos, o Espírito não deixa de estar presente, mas encontra pouca disponibilidade interna. O avivamento não nasce da aceleração, ele nasce do assentamento, do silêncio que permite ouvir o que não seria ouvido em meio ao ruído, do descanso que cria sensibilidade para reconhecer o mover do alto. Cada vez que a oração é feita apenas para aliviar a ansiedade e não como resposta ao Espírito, perde-se uma camada de profundidade espiritual. E há também aquela tendência dolorosa, porém comum,
de tentar forçar o avivamento como se ele fosse um produto da força humana. Muitos acreditam que se orarem forte o suficiente, se insistirem com intensidade suficiente, se demonstrarem fervor suficiente, então Deus será convencido a mover. Mas essa lógica está invertida. Charles Spurgeon dizia que avivamento é sopro do céu, não conquista da carne. O avivamento não nasce da pressão que colocamos sobre Deus. Ele nasce da abertura que damos a Ele. Não é o grito que produz o fogo, é a entrega. Não é o esforço do corpo que libera o poder. É a rendição do coração. Quando entendemos isso, algo muda na postura interior. A oração deixa de ser uma tentativa de manipular o céu e se torna um lugar onde o céu encontra espaço para agir. Há um movimento precioso que acontece quando o coração decide simplesmente estar na presença de Deus sem pedidos, sem listas, sem urgências, apenas presença. 3 minutos podem parecer pouco, mas quando preenchidos de quietude, tornam-se eternidade. Nesse tempo, o interior deixa de lutar por controle e passa a se abrir ao toque divino. A mente se acalma, o corpo desacelera, a alma respira. E nesse pequeno espaço de descanso, Deus fala. Não necessariamente com palavras, mas com percepções, com sensações de paz, com convites internos que só são percebidos quando o ruído diminui. É como se, ao permanecer em silêncio por alguns instantes, você permitisse que o céu encontrasse finalmente um lugar estável para repousar. As consequências desse tipo de postura espiritual são imediatas, mesmo antes de qualquer mudança externa. O ruído interno diminui, a sensibilidade espiritual aumenta. A percepção da presença de Deus se torna mais clara, mais suave, mais íntima. O Espírito começa a tocar áreas que estavam escondidas, a revelar direções que estavam encobertas, a trazer paz para lugares onde antes havia tensão. E essa transformação silenciosa cria alicerces para um avivamento que não depende de circunstâncias, mas de disponibilidade interior. A metáfora do pássaro traduz bem o que acontece nessa etapa da oração. Um pássaro não pousa sobre superfícies instáveis. Ele se aproxima, observa e escolhe cuidadosamente onde descansar. O avivamento faz o mesmo. Ele não repousa em corações agitados. Ele não permanece onde há tempestade emocional constante. Ele se manifesta onde encontra quietude, onde encontra entrega, onde encontra espaço. O coração que se acalma se torna esse galho firme onde o sopro do céu encontra lugar para pousar e permanecer. O fator decisivo, quando a oração deixa de pedir e passa a alinhar. Há um momento na jornada espiritual em que a pessoa percebe que suas orações, embora sinceras, carregam um tom repetitivo. É como se algo estivesse sempre faltando, como se a súplica insistente não alcançasse a profundidade que o coração sabe que existe, mas ainda não encontrou. Esse ponto é crucial. É a linha que separa a oração que apenas pede da oração que realmente transforma. Mateus 6,10 ecoa como uma convocação a esse lugar mais profundo. Seja feita a tua vontade. Não é uma frase decorada, não é uma expressão protocolar, é uma chave espiritual, é um ato interno de realinhamento, é a renúncia do controle para que Deus governe, é a oração que vira entrega. E quando a oração vira entrega, ela cria o ambiente onde o avivamento finalmente encontra espaço para se expandir. Muitos acreditam que uma oração forte é aquela que utiliza muitas palavras, que ergue a voz, que demonstra intensidade. Mas ao olhar para as Escrituras, percebemos que as orações que desencadearam avivamentos, intervenções e transformações profundas eram frequentemente simples, breves e carregadas de rendição. Não era o tamanho da frase, não era a eloquência, era o alinhamento entre vontade e fé, era o coração dizendo a verdade, era a entrega colocada acima da insistência.
Estudos contemporâneos mostram que quando repetimos algo com intenção alinhada e não apenas por hábito, padrões emocionais persistentes começam a se reorganizar. A ciência confirma o que a Bíblia sempre ensinou. A mudança interior acontece quando o coração escolhe a verdade acima do esforço. A oração se torna poderosa não pela intensidade humana, mas pelo alinhamento espiritual. Há um segredo profundo para manter essa coerência. Revisar diariamente se suas escolhas apoiam aquilo que suas palavras dizem desejar. A oração perde força quando pedimos uma direção, mas nossas atitudes caminham na direção oposta. Pedimos paz, mas alimentamos preocupações. Pedimos cura emocional, mas cultivamos lembranças que machucam. Pedimos transformação familiar, mas mantemos posturas que não abrem espaço para essa transformação acontecer. O coração fica dividido, e onde há divisão, há desgaste. Mas quando a oração e as atitudes começam a andar juntas, quando aquilo que pedimos se torna também aquilo que buscamos viver, a força espiritual se manifesta de forma natural. A alma se estabiliza. A fé ganha corpo. O ambiente espiritual da casa se torna mais leve, e é nesse terreno que Deus planta sementes de avivamento. O alinhamento acontece passo a passo. Primeiro, definimos o que buscamos espiritualmente, não de forma abstrata, mas com clareza. O que você deseja ver Deus fazer em você? Qual é a transformação interna que você sabe que precisa, mesmo que ainda não tenha coragem de nomeá-la em voz alta? Segundo, revisamos atitudes, padrões, reações que contradizem esse desejo. Não com culpa, mas com consciência. A consciência transforma o terreno onde Deus trabalha. Terceiro, oramos pedindo coragem para alinhar ação e fé. Não é simples, não acontece de imediato, mas o coração começa a se mover na direção da verdade. E quando o coração se move, o céu responde. Esse alinhamento interior fortalece também os relacionamentos dentro da casa. Muitos pais e avós têm o desejo sincero de ver filhos e netos restaurados, mas a comunicação se perde no meio de antigas dores, ressentimentos acumulados, palavras ditas com pouca sensibilidade ou expectativas não compreendidas. A oração alinhada reorganiza até isso. Ela abre espaço para conversas mais brandas, mais verdadeiras, mais humanas. Ela permite que você diga, com mansidão e firmeza, eu estou orando por você, e também mudando o que preciso mudar para que nossa casa seja um lugar de paz. Essa frase, tão simples, carrega um peso espiritual imenso. Ela demonstra humildade, ela demonstra amor, ela demonstra responsabilidade emocional. E muitas vezes é essa mudança de postura que abre o coração de alguém que antes se mantinha fechado à fé. Há histórias que comprovam isso com uma beleza silenciosa. Um avô, após anos tentando mudar sua casa apenas com palavras, percebeu que suas atitudes muitas vezes contradiziam o que pedia a Deus. Ele era amoroso, mas rígido. Era presente, mas pouco flexível. Orava pela transformação dos netos, mas se irritava facilmente com suas falhas. Um dia, decidiu alinhar sua oração ao seu comportamento. Não anunciou nada, não explicou nada, apenas mudou. Tornou-se mais paciente, mais silencioso nos momentos em que antes reagia com dureza, mais acolhedor nos momentos em que antes se fechava. E algo inesperado aconteceu. Semanas depois, os netos começaram a procurar conversar, a perguntar, a ouvir. Não porque ele insistiu, mas porque ele mudou de dentro para fora. O avivamento começou na atmosfera, antes de chegar ao comportamento. O coração daquele homem se alinhou e o ambiente respondeu. Esse é o poder escondido na oração alinhada. Ela reorganiza, ela suaviza, ela abre caminhos que palavras sozinhas não abrem.
Ela transforma sem forçar. Ela cura sem pressionar. Ela ilumina sem exigir. E conforme caminhamos para o próximo capítulo, você começará a perceber que esse tipo de oração não apenas reacende a chama espiritual, mas também constrói um caminho para que a fé se expanda dentro da família, mesmo entre aqueles que ainda não estão prontos para voltar para Deus. Quando você ora assim, a chama reacende, a fé se expande e o espírito encontra caminho. Há um momento na vida espiritual em que algo silencioso começa a acontecer dentro da alma. Não é um sinal estrondoso, não é uma visão, não é uma emoção avassaladora. É algo mais sutil, porém muito mais profundo. É como se uma luz suave, até então apagada, voltasse a pulsar no interior. A chama não retorna de forma ruidosa, ela retorna com estabilidade. E é justamente essa estabilidade que sinaliza que o avivamento começou antes mesmo de você perceber. Atos 4:31 descreve essa realidade com clareza. Depois de orarem, foram cheios do Espírito e falaram com ousadia. Primeiro veio a oração, depois veio o enchimento, depois veio a manifestação. A ordem permanece a mesma até hoje. Quando a oração se alinha, quando o coração se entrega, quando a alma encontra coerência, o Espírito encontra caminho. E onde o Espírito encontra caminho, nada permanece igual. O testemunho de muitas famílias ao longo dos anos confirma essa verdade. Pessoas relataram que após semanas de oração honesta, silenciosa, sem pressa, sem tensão, o ambiente da casa começou a mudar. Não havia ainda mudanças visíveis na vida dos filhos. Não havia ainda respostas específicas. Não havia ainda um milagre concreto. Mas havia leveza, havia serenidade, havia um clima mais brando, menos carregado, menos denso. A transformação espiritual frequentemente antecede a transformação familiar. O coração muda, o ambiente muda, a percepção muda. E essa mudança silenciosa é a porta por onde a fé começa a se expandir. Os primeiros sinais dessa mudança não são geralmente extraordinários. Eles aparecem nos detalhes. A irritação diminui. A paciência se torna mais presente. A resposta impulsiva perde força. O silêncio deixa de ser peso e passa a ser descanso. O olhar se torna mais terno. A alma responde aos acontecimentos com menos rigidez. E tudo isso acontece antes que qualquer circunstância externa se altere. É como se Deus estivesse preparando o interior antes de agir no exterior. A chama reacende assim, não como um incêndio repentino, mas como um fogo constante, firme, que volta a aquecer a vida aos poucos, mas intensamente. A consequência prática desse movimento é surpreendente. Quando o coração encontra estabilidade espiritual, pessoas da família começam a perceber algo diferente. Às vezes, não sabem nomear, mas percebem e perguntam: o que mudou em você? Não é a pergunta em si que importa, mas o que ela revela. Ela mostra que o avivamento que começou dentro de você está começando a irradiar para fora. Sem discursos, sem esforço, sem insistência, apenas presença. Quando a alma se alinha a Deus, o ambiente recebe essa nova frequência espiritual. E quando o ambiente muda, as pessoas respondem. Pouca gente entende que o avivamento não começa na multidão. Ele não nasce nos grandes eventos. Não nasce nos cultos cheios. Não nasce nas mensagens emocionantes. Ele começa no quarto. Ele começa no silêncio. Ele começa naquele momento em que você fecha a porta, respira fundo e diz: Senhor, eu me rendo. Ele nasce onde ninguém vê. Ele cresce onde poucos perseveram. Ele floresce onde o coração se abre com verdade. O avivamento é íntimo antes de ser público, e por isso ele é tão poderoso, porque ninguém pode sustentar o que não nasceu no secreto. Mas aquilo que nasce na intimidade com Deus se torna inabalável no exterior. A natureza também confirma essa verdade. O fogo não se alimenta de explosões, mas de constância.
A chama só se mantém quando o combustível é contínuo, quando há estabilidade, quando não há interrupção brusca. E a oração funciona da mesma forma. Ela não sustenta fogo quando depende de momentos emocionais isolados. Ela sustenta fogo quando se torna um ritmo de vida. Quando o coração encontra prazer em estar diante de Deus. Quando a alma não depende de intensidade, mas de constância. Quando a fé deixa de ser um evento e se torna um ambiente interno. É assim que o fogo não apenas acende, mas permanece. Há uma metáfora final que traduz com beleza o que acontece quando a oração se alinha ao coração. Um fósforo pequeno, aparentemente insignificante, pode iluminar uma sala inteira quando aceso na escuridão. Ele não precisa ser grande. Ele não precisa ser poderoso. Ele só precisa estar aceso. É assim que uma oração honesta, alinhada, coerente, pode reacender toda a história espiritual de uma família. Não porque ela é grande, mas porque ela é verdadeira. Não porque ela é longa, mas porque ela é rendida. Não porque ela é perfeita, mas porque ela abre espaço para o sopro de Deus. E onde Deus sopra, a vida. Onde Deus toca, a transformação. Onde Deus encontra espaço, o avivamento deixa de ser promessa e se torna realidade. Há momentos em que tudo o que ouvimos ao longo de uma jornada espiritual precisa se reunir em um único entendimento, profundo e silencioso, capaz de reorganizar o coração. E é exatamente aqui que chegamos. Ao olhar para tudo o que percorremos juntos, uma verdade se levanta com clareza. Avivamento não é um evento extraordinário que irrompe de fora para dentro. Avivamento é a resposta de Deus a corações rendidos, a vidas dispostas, a pessoas comuns que se inclinam diante dele com sinceridade. Billy Graham costumava dizer que o avivamento começa quando você se coloca diante de Deus transparente e disposto. Não há mistério maior do que esse. Deus age onde encontra verdade. Deus se manifesta onde encontra entrega. Deus renova onde encontra abertura. Quando voltamos os olhos para as Escrituras, vemos que a promessa de 2 Crônicas 7:14 permanece viva, intacta, pulsando esperança para todos que se aproximam com humildade. Se o meu povo se humilhar, se orar, se buscar, se converter, então eu ouvirei, então eu sararei, então eu restaurarei. A ordem dessa promessa é preciosa. O movimento começa no coração humano. A resposta vem do céu. E é nessa ordem que encontramos o caminho para o avivamento pessoal, familiar e espiritual que tantos ansiavam há anos. Não é um movimento brusco, mas um realinhamento interior. Uma jornada que começa no secreto, uma postura que transforma ambientes, uma decisão que muda histórias. Hoje, diante de tudo o que foi dito, há apenas um passo a ser dado. Não um passo complicado, não um esforço exaustivo, não um exercício de força emocional. Apenas um passo simples e profundo, separar 1 minuto. Apenas 1 minuto, para fazer uma oração honesta, sem pedidos, sem pressa, sem justificativas. Uma oração que diga apenas, Senhor, começa em mim. Essa frase, dita com verdade, tem poder de romper barreiras que anos de tentativas não romperam. Ela abre espaço, ela convida o espírito, ela aquieta a alma e ela marca o começo de um novo ciclo espiritual dentro de você. Também é necessário reconhecer que há momentos em que a exaustão emocional se torna profunda demais para carregar sozinho. Buscar apoio pastoral, conversar com alguém de confiança, procurar ajuda clínica quando o peso for maior do que você pode suportar, não é falta de fé, é sabedoria. A fé não dispensa cuidado, pelo contrário, a fé leva a responsabilidade consigo mesmo. Deus trabalha por meio de instrumentos, e cuidado emocional é também cuidado espiritual.
Se em algum momento você perceber sinais de desgaste intenso, permita-se receber suporte. Isso também é rendição. Agora, caminhe comigo para este encerramento espiritual. É o momento de reunir tudo o que foi falado, tudo o que Deus tocou, tudo o que o Espírito sussurrou dentro de você durante este vídeo. Este é o instante em que a palavra desce da mente para o coração e do coração para a vida. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade, reconhecendo que muitas vezes pedimos transformação sem permitir que Tu transformes aquilo que guardamos dentro de nós. Reconhecemos nossos medos, nossas tensões, nossas tentativas de controlar aquilo que apenas Tu podes conduzir. Hoje, colocamos tudo isso diante da Tua presença. Pedimos que sondes nosso coração, reveles o que precisa ser liberado e nos conduzas pelo caminho eterno. Dá-nos, Pai, um espírito de quietude. Acalma aquilo que está acelerado, ordena aquilo que está disperso, aquece aquilo que esfriou. Que nossas emoções se alinhem ao nosso espírito e que nossa oração seja sempre coerente, verdadeira e rendida. Pedimos coragem para alinhar palavras e atitudes, para viver na direção daquilo que oramos, para cultivar um coração disposto à Tua vontade. Abençoa nossa casa, abençoa nossa família, abençoa cada filho, cada neto, cada pessoa cujo nome carregamos em nossas intercessões. Que o Senhor encontre caminho no nosso interior e, a partir desse caminho, avance para cada ambiente da casa. Que Tua presença traga paz onde há conflito, luz onde há sombra, esperança onde há cansaço. Derrama avivamento, Senhor, começando no mais íntimo do nosso ser. Que a Tua voz seja ouvida, que o Teu toque seja sentido, que a Tua vontade prevaleça e, acima de tudo, que o Senhor comece em nós. Que esta oração seja o início de uma caminhada renovada, silenciosa, profunda e constante. Que a chama que reacendeu hoje permaneça acesa. Que o Espírito encontre morada, que nossa vida se torne solo fértil para o Teu mover, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou profundamente com você, deixe um amém nos comentários e compartilhe o nome de alguém que você deseja ver alcançado por avivamento. Nossa comunidade de fé ora uns pelos outros, caminha junta e sustenta uns aos outros em momentos de dor e de esperança. Sua participação fortalece este ambiente espiritual e ajuda a espalhar luz onde há escuridão. Junte-se a nós.